Bom, Ninoca, você tá aí no Rio, então vai assistindo esse vídeo que eu gravei para você ir estudando, para eu ir te explicando, se eu não conseguir te explicar ao vivo, né? Então, vamos lá. Bom, resumo de história, né, sobre a história dos Estados Unidos. Eu vou fazendo algumas pausas aqui para eu ir olhando, né? Então, na verdade, os primeiros a chegarem na América do Norte foram os espanhóis. Eles chegaram na Flórida lá em 1492, tá? Então, espanhol na Flórida. Esquece isso. Lembra que os espanhóis e os portugueses eram os melhores navegadores e que descobriram as Américas, né? Portugal descobriu o Brasil, enfim. Então, os espanhóis chegaram nos Estados Unidos ali na pontinha da Flórida. Pronto. Aí, em 1620, um navio chamado Mayflower saiu da Inglaterra e foi para os Estados Unidos, tá? Ele atracou nos Estados Unidos no Cabo Code, em Massachusetts, tá? Então, quem que estavam nesse navio? Em 1620, no navio Mayflower, estavam os refugiados puritanos ingleses. Eles eram calvinistas porque eles estavam fugindo. Teve a guerra protestante lá, aquela guerra da religião, né? Então eles estavam fugidos da Inglaterra e aí eles foram nesse navio para os Estados Unidos. Então, os puritanos, também chamados calvinistas. O que eram os calvinistas? Essa religião protestante foi fundada por João Calvino. Eles davam muito valor ao trabalho, aos bons costumes, ao lucro, e eles acreditavam que Deus que traçava o destino, né? E aí eles chegaram e se estenderam, foram se disseminando nessas 13 colônias. Chegaram nas 13 colônias e, além de terem grande influência, eles purificavam os indígenas. Essa história de purificar os indígenas é que eles tentam converter, que nem aqui em Portugal, que nem aqui no Brasil, que os portugueses tentavam evangelizar os indígenas, a mesma coisa eles tentaram fazer com os indígenas. Uns dão certo, outros não, aí tem conflito, tem morte e tudo mais. Mas o mais importante você saber é que no século 17 e no século 18 vieram muitos ingleses para os Estados Unidos e formaram essas 13 colônias, tá? Aí a gente vai ver o que são essas 13 colônias, que é isso que você tem que saber. Bom, a Revolução Americana foi pela independência dessas 13 colônias, isso a gente vai ver mais pra frente. Mas essas 13 colônias, elas tinham um modelo de exploração e de ocupação, tá? Diferentes no século 17. As colônias norte-americanas tinham uma postura de metrópole e tinha autonomia administrativa em relação à Inglaterra, sem ter um pacto colonial. Lembra que no Brasil, com Portugal, tinha um pacto colonial? Tudo que a gente produzia aqui ia para Portugal? Lá não, eles não tinham isso, tá? Então eles eram mais autônomos, mais independentes. A Inglaterra não exercia tanta soberania sobre essas colônias, né? E aí isso chamava negligência salutar, que era essencial para o desenvolvimento das 13 colônias. O que é uma negligência salutar? Negligência por parte da Inglaterra, mas era bom para eles, salutar de saudável. Então era um descuido saudável, vamos dizer assim. A Inglaterra descuidava deles, mas eles tinham autonomia, independência e faziam comércio com vários lugares do mundo, tá? Bom, essas colônias eram divididas em 3 partes. As colônias do sul, do norte, que eram as mais importantes, e as centrais, tá? Colônias do sul: Virgínia, Maryland, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia. O que eram as características da colônia do sul? Isso tem que decorar, tem que saber mesmo, tá? Eles predominavam os latifúndios de monocultura, então eles tinham grandes fazendas que produziam um produto só, tá? Eles tinham mão de obra escrava,
né, de escravos africanos, eles plantavam produtos tropicais, que era algodão, tabaco, e eles exportavam para a Inglaterra, o tal do plantation, tá? Então, eles tinham grandes latifúndios, grandes fazendas de monocultura de um produto só. Cada fazenda produzia o seu, um fazia tabaco, o outro fazia algodão e assim por diante, tá? Com escravos, quem trabalhava na lavoura eram os escravos. A população era definida assim, tinha uma elite rica, que eram os donos das fazendas, dos latifundiários. Aí tinha uma classe média, que eram os proprietários de pequenas e médias terras, de pequenos sítios, tudo era lavoura, rural, né? E a base da sociedade eram os escravos africanos que trabalhavam na lavoura. Então, sempre lembrar que o sul tinha uma elite rica, classe média, pequenos proprietários de fazenda, de terras, e os escravos, né? Já as colônias do norte, elas são conhecidas como a Nova Inglaterra. É Massachusetts, Connecticut, Rhode Island e New Hampshire. Não sei se está certo a minha pronúncia, mas é mais ou menos isso. Predominavam as pequenas e médias propriedades, então lembra, lá no sul eram propriedades grandes, latifúndios, no norte já são pequenas e médias. A mão de obra era livre, não tinha escravidão. Eles desenvolveram a policultura. Então, nessas terras, diferente do outro lá no sul, que era monocultura, eles faziam a policultura. O que é? Diversos produtos agrícolas. Na mesma terra, eles tinham pecuária, agricultura, manufaturas, comércio de pele, pesca, tudo voltado para o próprio consumo das colônias. E também eles tinham uma forte indústria naval, tá? Que eram embarcações usadas no comércio entre as colônias, que era chamado comércio colonial, tá? Então, e a população era formada por agricultores, pequenos proprietários, comerciantes e produtores de manufaturas, tá? Então, lá no sul tinha a elite rica, tinha a classe média e tinha os escravos. Aqui não, no norte eles eram a população, a sociedade era formada por agricultores, pequenos proprietários, comerciantes e produtores de manufaturas, tá? E não esquecer que lá no sul era latifúndio, aqui no norte, lá no norte, eram pequenas e médias propriedades. Lá no sul tinha escravidão, no norte a mão de obra era livre. Lá no sul era monocultura, um produto em cada fazenda, e no norte era policultura. A mesma fazenda faziam várias coisas, agricultura, pecuária, se tivesse água, se tivesse rio, enfim, pesca e assim por diante, tá? As colônias centrais eram diferentes grupos, diferentes etnias e diferentes crenças. Eram conhecidas como Meat Point ou caldeirão de raças ou de culturas. Para ser sincero, eu não entendi muito isso, mas tá lá no livro essas colônias centrais, tá? Não fala que estado é, nada. Na verdade, tudo o que sempre que eu aprendi é sempre colônia, eram as colônias do sul e as colônias do norte. Essa central aí, não sei muito não. Bom, também existia um negócio chamado comércio triangular. O que era esse comércio triangular? Era o comércio entre essas colônias americanas, as Antilhas, que era a América Central. O que é Antilha? É Porto Rico, Jamaica, é lá o Caribe, tá? E a África. Então, o que era? Os colonos do norte, os moradores lá das colônias do norte, que é a Nova Inglaterra, eles importavam melaço da cana-de-açúcar lá das Antilhas, da América Central, em troca de alimentos, tá? Então, eles traziam o melaço lá, né? Exportavam o melaço, importavam, traziam o melaço para a colônia norte e trocava por comida, tá? Por alimento e outros produtos. Aí eles produziam rum, que é uma bebida alcoólica feita com esse melaço.
Com esse rum, eles trocavam na África por escravos. Eles davam rum e trocavam por escravos. E aí, o que eles faziam com os escravos? Eles vendiam ou para as Antilhas ou para as colônias do Sul. Quer dizer, os caras do Norte também não eram bonzinhos, né? Porque fazia isso daí. Eles tinham mão de obra livre, mas eles comercializavam os escravos, né? Então, você entendeu essa triangulação? É o povo do Norte, quem morava lá nas colônias do Norte, importava, trocava lá com as Antilhas, melaço, eles mandavam melaço da cana-de-açúcar e eles mandavam alimentos e outros artigos, né? Aí eles pegavam esse melaço e produziam rum, que é uma bebida alcoólica, tá? Que existe até hoje e tudo mais. Aí esse rum eles vendiam para a África mandava escravos, eles pegavam os escravos e vendiam para as colônias do Sul e para as Antilhas, tá? Também podiam trocar melaços por produtos manufaturados da Europa. Então, além deles fazerem negócios com a África, com os escravos, né? Eles trocavam por escravos, eles também vendiam melaço para a Europa, tá? Tem um mapa na página 23 que mostra exatamente essa triangulação, tá? É bem importante olhar esse mapa, porque vai cair na prova isso daí, ó. Indo melaço, voltando rum, vai escravo, volta. Tem que olhar esse mapa, tá? E tentar entender.